Cara, esse aqui é bizarro. Esse aqui é bizarro. Corinthians prepara Natal fenomenal. Clube fecha com Ronaldo para 2009, cara. Um anúncio, aqui a data é no dia 9/12 de 2008 e ele foi anunciado de fato, em definitivo, no Natal. Cara, deu muito certo. Vale lembrar que o Ronaldo, ele vinha se recuperando no Flamengo. Tem toda aquela história do Andrés, da nota do guardanapo, que ele vai ter uma reunião com o Ronaldo e ele pede pro Ronaldo anotar no guardanapo os valores e ele contrata, e o Ronaldo, que até então poderia ter sido considerado um ídolo do Flamengo, ia jogar no Flamengo em 2009, não vai pro Flamengo, cara. Deu muito certo, né? Ele era flamenguista, ele se declarava flamenguista e acabou virando corintiano por causa de toda essa história, esse imbróglio aí que... Mas aí, vamos se pensar isso, né? Que loucura o Flamengo receber o maior atacante camisa 9 que nós já tivemos na história da seleção do Brasil e tratá-lo como simplesmente mais um. Naquela época, essa era a realidade do Flamengo, né? Desconecto da realidade. Hoje em dia, se o mesmo Ronaldo chega no Flamengo pra treinar, cara, acho que para o Brasil, porque esse Flamengo midiático de hoje, com o poder aquisitivo que tem, com certeza, e até mesmo a gestão faria totalmente diferente, né? Exatamente, cara. E é interessante a gente pensar que o Ronaldo mudou a história do Corinthians. Existe um Corinthians pré e um pós. A gente fala do André Sanches e ele se queimou muito por tentar se perpetuar no poder do Corinthians lá, até pouco tempo atrás, né? E também fez uma gestão interessante que ele, quando cai com o Dualib, ele faz um time com uma cota de Série A, que na época, é importante falar isso, o Corinthians deu muito certo porque ele segurou o dinheiro da Série A montando um time de Série B, e aí veio os caras do Bragantino, aí veio o Paulinho, o Ralf, veio o Chicão, Moradei, André Santos, todos os caras assim meio refugos, né? Não era um cara top. William Capita acho que era o único que já tinha um nome. Ele veio do Grêmio pro Corinthians. Trouxeram o Douglas, se eu não me engano, do São Caetano. O Douglas veio do São Caetano. Tinha eliminado o São Paulo no Paulista. Exato. Então assim, o Corinthians, ele montou um time mais barato pra Série B, segurando a grana. E aí tem essa virada pro Corinthians volta, cai em 2007, faz do Série B 2008, 2009, anuncia o Ronaldo. E é interessante que na época o CT do Corinthians era em container, né? Sim, tomava banho em container. O primeiro que nem existia CT, era no Parque São Jorge, no estádio lá, do Parque São Jorge, e aí eles conseguiram o terreno lá do Parque Ecológico, do lado do terreno da Portuguesa, e eles montaram um container. Quem montou todo o projeto foi a equipe do Ronaldo, cara. Na verdade, o Corinthians tinha um CT, que era Itaquera, que é onde é a Neoquímica Arena hoje. Mas era um CT com os campos, né? Era um campo oficial e 3 campos pra base, mas assim, como é que era a estrutura lá? Não, cara, era na verdade, é o que você falou. Não, a gente não pode nem considerar que era um CT, né? Era um espaço do Corinthians, que é onde é o estádio hoje, da Neoquímica. Era um campo oficial, 3 campos complementares ali no anexo. Uhum. E vamos dizer assim, uma edícula. Que era mais ou menos isso que era lá em Itaquera. E aí, cara, quando o Ronaldo chega, né? É o que você falou, ele traz o staff dele que começa a dizer, ó, lá na Europa a gente faz assim, coloca isso aqui no CT. E aí o Corinthians vai, junto com o André Sanches e o Ronaldo ali, moldando pra poder criar esse CD que é hoje ali do CT Joaquim Grava na Ayrton Senna, em São Paulo. E é interessante falar sobre o Ronaldo no Corinthians, porque ele traz o Roberto Carlos com ele, que também tava em fim de carreira já. Faz um plano de marketing assim absurdo, que era, eu esqueci o nome dele, Rosenberg, que vendeu muito bem, João né? Paulo Rosenberg. O João Paulo Rosenberg vendeu muito bem o Ronaldo. E eu falo assim, toda a ascensão do Corinthians muito se deve e passa pelo Ronaldo. Eu acho que o torcedor corintiano, e eu vejo alguns, o torcedor de arquibancada, não os influencers, o torcedor de arquibancada de fato, sabe do tamanho do Ronaldo pelo Corinthians. Porque depois ele compra o Cruzeiro, tem algumas declarações e tal, e aí o torcedor às vezes ele acaba não levando tão bem assim. Mas o cara que acompanha o Corinthians, que viu Série B, que viu o que o Ronaldo fez pelo Corinthians, sabe. E deu muito certo, né, cara? O Ronaldo não ganhou muitas coisas pelo Corinthians, mas ele simplesmente entregou um CT e a possibilidade de um estádio, né? Obviamente que foi uma interlocução ali mais do André Sanches, mas ele realmente pegou o Corinthians e mostrou pro mundo. Porque ele vem do Milan. Ele jogou 6 jogos na temporada 7 e 8, e ele vem do Milan. Então,
você vê o tamanho do Ronaldo. Do Milan pro Corinthians, voltando da Série B, ele mostra, de fato, o Corinthians pro mundo. E aí, em 2009, ele faz 38 jogos com 23 gols e 4 assistências. Em 2010, 27 jogos com 12 gols e 2 assistências. E 2011, ele, depois do Tolima, ele aposenta, ele fala do hipotireoidismo que ele tem e tudo mais. Ele encerra, realmente deixar os gramados. Cara, o que seria do Ronaldo se não fosse as lesões? Acho que ele jogaria por muito tempo ainda, cara. Cara... Ele veio gordo pra cá, jogando muita bola, né? aí você lembra daquela arrancada que ele dá contra o São O Paulo? André Dias, que era um dos melhores zagueiros da época, vale lembrar? Cara, ele dá um tapa e ninguém pega mais. E ainda gordo ainda. Eu lembro também um gol emblemático que ele faz no Pacaembu. Que ele entra na área, lambe o primeiro, tira o segundo, o cara cai, ele só empurra. Também teve o gol contra o Internacional na Copa do Brasil. Puta merda, o Ronaldo era fora de série. Cara, esse acho que talvez seja o principal presente de Natal, o mais emblemático que a gente pode falar.